Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Ana Lu e hoje a gente vai falar sobre pecado. O que é pecado? Você se arrisca comentar aqui embaixo qual é a sua concepção, o que você acha que é pecado, mas sem recorrer ao catecismo, hein? Porque hoje nós vamos nos utilizar dele para responder esta pergunta tão importante e que, se a gente não souber essa resposta, vai impactar negativamente na nossa busca pela santidade. Precisamos compreender perfeitamente o que é o pecado e depois, futuramente, eu pretendo trazer um vídeo onde a gente vai separar, a diferença entre o pecado mortal e o pecado venial, pra gente se aprofundar no tema do pecado em si. Mas antes da gente começar, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também quero convidar, antes da gente começar, você a curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal. Se você não conhecia o meu perfil, se você não conhecia o meu canal no YouTube, te convido a conhecer mais sobre o meu trabalho. Eu sou catequista virtual e tenho um perfil no Instagram onde eu trabalho como influencer digital católica. Então eu convido você a conhecer o meu perfil também, que é Ana Lu Brock, lá no Instagram, tá bom? E agora, sem muita enrolação, agora que você já deixou o like, já se inscreveu, bora começar o tema de hoje, que é um tema muito importante para a nossa vivência católica. Pra gente começar, eu vou recorrer ao Catecismo da Igreja Católica, que é uma das bases mais importantes da nossa fé, né? Lembra que a gente tem como base, como fundamento, o catolicismo tem a tradição, o magistério e as Sagradas Escrituras. Então é por isso que a gente não recorre somente às Sagradas Escrituras, mas também ao catecismo, que é um estudo do magistério sobre a tradição e as Sagradas Escrituras. Então tudo na nossa fé está escrito aqui, está explicadinho aqui para vocês, para nós. Então nós vamos recorrer aqui ao parágrafo 1849. E eu vou me deter somente na primeira frase deste parágrafo, que diz o seguinte: o pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a consciência reta. O que isso significa, gente? Tem mais coisas, se vocês quiserem pegar o catecismo de vocês e ler todo esse parágrafo e os próximos. Esse é uma parte do catecismo que explica a definição do pecado. Então tem muita coisa interessante aqui para quem quiser saber um pouco mais. Enfim, o que significa dizer que o pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a consciência reta? Primeiramente, nós como seres humanos somos dotados de razão. Deus nos deu a racionalidade que nos capacita a buscar e conhecer a verdade. E quem é a verdade? Jesus, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, pela nossa razão, somos capazes de conhecer e buscar a verdade. E a verdade é quem vai orientar a nossa consciência. Então, o que significa consciência reta? É a consciência que age em retidão para com a verdade. Se, como eu disse para vocês, Jesus é a verdade, a nossa consciência deve estar voltada para as palavras de Jesus, para o que os mandamentos de Cristo nos ensinam como o caminho, certo? Então, é por isso que o pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a consciência reta. Se pecamos, nós rejeitamos a razão e rejeitamos a verdade e também rejeitamos uma consciência reta, por apego à carne, por apego à matéria e também a nós mesmos, ou seja, por soberba, por egoísmo, porque eu prefiro a minha vontade, a minha decisão, o meu desejo e não quero abrir deste desejo para aceitar a vontade de Deus. Pecar nada mais é do que rejeitar a vontade de Deus. É olhar para o mandamento de Deus, para a orientação que Deus dá para as nossas vidas, para que sejamos felizes. É olhar para isso e rejeitar, e negar, e falar: não, eu não quero isso para minha vida, eu quero ser o Deus da minha vida, eu quero ditar as minhas próprias regras, eu quero fazer o que eu decidi, de modo egoísta e soberbo, e assim eu rejeito os ensinamentos do Criador, daquele que me criou e que quer o melhor para mim, colocando a nossa vontade em primeiro lugar. E foi, gente, exatamente assim que aconteceu lá no Jardim do Éden. Vocês lembram muito bem em Gênesis, quando acontece o pecado original, Adão e Eva tinham tudo, Ali no Éden eles tinham tudo, mas Deus deu uma proibição para eles e falou:
desta árvore, deste fruto, vocês não podem comer. Deus deu uma lei, era o único artigo desta lei: não comer o fruto da árvore proibida. O resto eles podiam fazer tudo o que quisessem. E aí o que acontece? O homem e a mulher foram tentados pela serpente, que quis mostrar para eles, né, convencê-los do contrário, de que se eles comessem do fruto desta árvore, eles não iam morrer, não ia acontecer nada mal, que não tinha problema, não é pecado. Nós estamos num mundo assim muito hoje, né? Não, isso não é pecado, você acha que Deus tá ligando pra isso? Que bobeira, tem tanta gente pior. E a serpente foi fazer justamente isso, falar pra eles que não tinha problema se eles comessem do fruto proibido. Por quê? Eles poderiam tomar essa decisão com a consciência deles e eles mesmos legislarem as suas próprias leis. Foi essa a tentação da serpente. E por isso que ela fala, vocês serão conhecedores do bem e do mal, serão como deuses. O que ela quer dizer? Que realmente, se eles comessem desse fruto, a partir de agora eles estariam, eles mesmos, fazendo a vontade deles, e não mais de Deus. Ou seja, eles se transformariam numa espécie de deuses de si próprios, onde eles poderiam fazer o que eles quisessem, na teoria, né? Eles poderiam fazer o que eles quisessem, eles ditariam as suas regras, não precisariam mais obedecer a alguém, né? A Deus. Você já ouviu? Com certeza você já ouviu, eu quero que você deixe aqui nos comentários. Ah, mas eu não acho que isso é pecado. Ah, mas o pecado tá nos olhos de quem vê. Pra mim, isso não é pecado. A minha consciência tá limpa, minha consciência não acusa nisso, né? Não me acusa desse ato. Esse ato não é pecado. Enfim, vocês com certeza já ouviram algumas dessas frases. Hoje em dia é muito comum que as pessoas acreditem nas suas próprias regras e leis e muitas vezes não querem ceder à lei de Deus, que é ensinada pela Santa Igreja Católica. Então, quantas pessoas falam o seguinte: ah, eu tô na igreja, mas eu não concordo com tudo. Eu tô na igreja, mas muitas coisas eu discordo, eu não acho que tá certo, eu acho que tem que melhorar, que tem que evoluir. Né? Tem muitos temas que, quando entra em discussão, né, em alguma situação, pessoas que se dizem católicas dizem que não concordam em tudo com o que a igreja manda e pede. Isso nada mais é do que o mesmo pecado soberbo de Adão e Eva, de pessoas que não querem se submeter à vontade de Deus e preferem elas mesmas ditar as suas regras e criar meio que a sua própria lei. Mas isso não está certo, gente. Não é assim que as coisas funcionam. Quem criou este mundo foi Deus. Ele é o Criador e, portanto, Ele legisla. Ele criou as leis deste mundo. E Ele criou as leis que nos orientam neste mundo. E não porque Ele queria que nós fôssemos como robôs que seguem leis sem liberdade. Pelo contrário, Ele deu a nós a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Porque Ele nos ama muito. Mas Ele coloca a lei para aqueles que querem ser verdadeiramente felizes. Porque Ele sabe que se não seguirmos a sua lei, se não fizermos a sua vontade, se não o buscarmos de todo o coração, se o centro da nossa vida não for Deus, Ele sabe que a consequência que nós iremos colher tanto em terra quanto depois da morte será drástica, será terrível. Não é Ele que nos condena ao inferno, somos nós mesmos. E Ele, por todo instante das nossas vidas, mostra o caminho certo. Vai por aqui, aqui é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e esses são os meus mandamentos. Se observares os meus mandamentos, vocês terão o reino dos céus. Se fizer isso, você será feliz. Ele nos deu uma promessa. Ele está diariamente nos orientando para o bem, para a santidade, para a felicidade, para a alegria eterna. Então Ele faz isso como um pai amoroso que conhece as consequências do mal e por isso quer orientar os seus filhos para o bem. Então Deus é o legislador.
Não cabe a nós, seres humanos, criaturas, legislar e dizer o que é o bem e o mal, como Adão e Eva quiseram. Eu não posso mexer na lei de Deus e falar, não, isso pra mim não é pecado, não, eu quero mudar. Arranco um pedaço da Bíblia e eu mesmo escrevo. Que autoridade que nós temos pra isso? Nenhuma. Somos criaturas. Criaturas infinitamente inferiores à grandeza e maravilha de Deus. Então não nos cabe legislar, nos cabe obedecer e aplicar esta lei de Deus no caso concreto, nos casos concretos individuais da nossa história e da nossa vida. É por isso que a gente não pode falar, ah, mas eu crio a minha própria regra. Pra mim isso não é pecado. Mas o pecado não é algo subjetivo da sua consciência. O pecado existe, Deus nos demonstra qual é o caminho do pecado e do mal e qual é o caminho da bondade e da santidade. Cabe a nós treinar a nossa consciência para que ela fique em retidão com a palavra de Deus. Em vez da gente querer utilizar a nossa consciência como um legislador, né, para legislar o que é bom e mal, a gente tem que aprender a treinar a nossa consciência e alimentar a nossa consciência para que ela verdadeiramente saiba identificar qual é a vontade de Deus para nossas vidas. O que é bom e o que é mal. E olha que em muitos casos a gente nem precisa de muito esforço, gente. Tem muitas situações que a nossa própria consciência acusa. A gente sabe quando a gente está fazendo uma coisa errada. É igual criança que vai lá, tá pegando o lápis do amiguinho, do estojo do amiguinho na escola e fica tudo assim, ó. Fica tudo assim. Com vergonha, com medo de ser pego. Fica a consciência acusando. A maioria dos pecados que a gente comete nos traz uma tristeza em seguida. Porque nós não fomos feitos para o pecado. Nós fomos feitos para a santidade. Deus nos criou para a vida eterna, para uma vida feliz. E o pecado nos escraviza, tira a nossa liberdade. E escravizados, nos sentimos tristes. E aí a gente pode utilizar um exemplo muito legal que eu trouxe aqui pra vocês, para que isso fique um pouco mais visível, tudo que eu tô falando aqui pra vocês. Eu falei que Deus é o legislador, que a nossa consciência é um juiz, que faz os juízos, e que esses juízos precisam ser retos, estarem de acordo com a palavra de Deus, com o legislador. E aí eu cito um exemplo pra vocês do direito mesmo, né? O direito. A gente pega, na nossa sociedade, existe os legisladores e existe também os juízes. E existe uma grande diferença entre os dois. O que faz um legislador? Ele escreve a lei. Então vamos supor lá, quando criaram a Constituição, com base numa moral, né, na moral da sociedade e na moral também humana, eles escreveram artigo 1 da Constituição, tal, artigo 2, tal. E foi indo. Escreveram a Constituição, escreveram os códigos de direito. E aí, o que o juiz faz? Você acha que o juiz ele pode chegar lá numa audiência e receber um réu e olhar para o réu e falar assim, não, eu não vou nem consultar os códigos hoje, eu já vou te dar a sentença com uma lei que eu acabei de inventar. Pra mim, aquilo que o legislador pôs não tá certo, então eu mesmo vou legislar. Não pode. Por que vocês acham que pra ser juiz, né, pra passar num concurso de magistratura, é tão difícil? Vocês conhecem algum juiz? Vocês sabem quanto é difícil passar num concurso pra ser juiz de magistratura? Isso porque o juiz precisa ter um conhecimento muito profundo das leis. Ele precisa estudar muito. Porque quando ele chegar lá no caso concreto, onde ele vai aplicar a lei no indivíduo, ele precisa estar tinindo com o que ele estudou, ele precisa estar tinindo com os códigos. E assim a gente pode fazer essa analogia também com o nosso Deus, que é o legislador perfeito, imutável, eterno.
Nesse exemplo que eu dei, nós estamos falando muitas vezes de leis humanas, né? Leis humanas podem mudar, podem alterar com o tempo. Mas agora eu estou falando de um Deus eterno, imutável, com uma palavra de vida eterna, que nada, em nada vai mudar as suas leis e os seus mandamentos. E a nós não cabe mudar. Da mesma forma, esse Deus que legisla, que criou as leis, precisamos obter o conhecimento dessas leis. Precisamos aprender o que Ele nos ensina, o que Ele nos pede, o que Ele nos orienta como caminho correto, como caminho para a santidade, para a eternidade, como caminho do que é bom. Cabe a nós, a nossa consciência, que eu faço essa analogia com o juiz, a nossa consciência é o juiz. Se você estuda e capacita a sua consciência a aplicar as leis de Deus na sua vida, você está no caminho certo, no rumo da santidade. Agora, se você não treina a sua consciência, se você não estuda, se você não conhece o catolicismo, se você não vive na prática o catolicismo, se você não se aprofunda na lei de Deus e nos ensinamentos de Deus, como que a sua consciência vai agir diante de uma situação concreta? Vai ser como se fosse um juiz inexperiente que não estudou. Você não vai passar no concurso. O juiz que não estudou o suficiente não vai passar no concurso. Ele vai reprovar. Então nós precisamos formar a nossa consciência para que ela fique reta de acordo com a palavra de Deus. Para que ela esteja em perfeita comunhão com a palavra de Deus. Porque uma consciência mal formada, gente, resulta em uma vida desordenada, uma vida de pecados, e resulta na condenação eterna. É preciso treinar a nossa consciência. É preciso ensinar a nossa consciência o que é certo e errado. E isso a gente faz por meio da razão. Estudando, conhecendo, lendo, fazendo cursos. Porque assim nós buscamos a verdade. E alcançando a verdade por meio desta razão que funciona, assim nós efetivamente capacitamos a nossa consciência para que ela haja de modo reto, em retidão para com a palavra de Deus. Então essa é a mensagem para vocês hoje. Eu espero que tenha ficado muito claro o que é o pecado. E eu quero convidar você, né, agora que a gente está encerrando, se você tem interesse em formar a sua consciência, em saber como identificar verdadeiramente os pecados na sua vida, se você quer um estudo mais aprofundado, eu te convido a conhecer o meu curso Sabedoria Católica, que é um curso de catequese básica. Nossa, Ana, mas eu já fiz catequese, eu não quero voltar a fazer. Não é uma catequese infantil, é no sentido de estudo do catecismo. Por isso que eu falo que é uma catequese básica, porque junto com vocês eu irei estudar o catecismo e mostrar para vocês as bases da nossa fé. E tudo isso em mais de 30 aulas sobre a fé católica, estruturadas todas com base no catecismo, com base nos pontos do catecismo, né, nos parágrafos do catecismo. Como eu fiz mais ou menos hoje para vocês, é o que eu faço no curso, mas de um modo muito mais profundo, e onde a gente vai passar cronologicamente sobre cada uma das partes do catecismo, desde o início até o final, tá? Então a gente vai passar sobre aquilo que nós cremos, sobre os sacramentos, a vida do homem no espírito, e também a vida de oração. E ainda tem uns bônus, uma série de bônus aí para a vivência católica de vocês. Temos aulas também sobre desmascarando mentiras sobre a igreja, então, se o católico é idólatra, enfim, tem muita coisa lá. E, gente, as inscrições estão abertas, agora você pode se inscrever no curso Sabedoria Católica, pode divulgar para a paróquia, para os seus amigos, convide mais pessoas a se inscreverem no curso Sabedoria Católica, porque lá é verdadeiramente um tesouro para os católicos que estão buscando se aprofundar um pouco mais na fé, tá bom? Convido você novamente a seguir o meu Instagram, Ana Lu Brock,
deixar o seu like se esse vídeo foi útil pra você e assistir o próximo vídeo que eu vou deixar na indicação aqui pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Beijinho!